está frente a um concurso novo, na verdade, um concurso nacional de residência médica, que abrange diversas instituições de todo o Brasil e que é inédito. Então, a gente não vai conseguir fazer o que nós do Estratégia Med fazemos de melhor, que é a engenharia reversa. A gente pega todas as provas anteriores daquela instituição, resolve todas as questões, faz estatística, entende qual é o perfil da prova. Infelizmente, a gente não tem isso para a EBSER. Mas, no que nós nos baseamos para fazer a revisão? Nas provas de outros concursos públicos elaborados pela instituição e também nas nossas estatísticas daquilo que mais cai de reumato nas provas de residência de todo o Brasil. E quais são esses temas que serão abordados na revisão justamente pela relevância estatística? Lúpus, artrite reumatoide e diagnóstico diferencial de monoartrite aguda envolvendo principalmente gota e as artrites infecciosas. Então é sobre esses temas que a gente vai falar hoje. Combinado? Começando então pelo lúpus eritematoso sistêmico. Aqui a gente está falando de uma doença que acomete tipicamente mulheres jovens em idade reprodutiva, mas não esqueça que a gente tem o lúpus juvenil, aquele que acontece na faixa etária pediátrica, mesmos critérios classificatórios, mesmas manifestações clínicas, laboratoriais, mas aqui algumas peculiaridades, se cair você já sabe. Em geral, uma doença que se inicia de forma mais abrupta, doença com mais sintomas constitucionais, febre, hepatosplenomegalia, adenomegalia, e que também é associada a maior morbimortalidade, principalmente pela maior incidência de nefrite, que pode inclusive abrir o quadro do lúpus, tá? Pensando agora nas manifestações clínicas, em geral o quadro se inicia de forma insidiosa, com sintomas inespecíficos, febre, mal-estar, fadiga, e as primeiras manifestações clínicas para fazer pensar em lúpus, para dar aquele clique, são as mucocutâneas, as articulares. Das mucocutâneas, lembra das úlceras orais indolores, e principalmente do lúpus cutâneo agudo, manifesto pela fotossensibilidade e pelo rash malar, o eritema em asa de borboleta. Da parte articular, a gente pode ter uma artralgia de caráter inflamatório ou uma artrite, que em geral envolve mãos e punhos. Lembra também da artropatia de Jacu, que é aquela mãozinha que parece uma mão de artrite reumatoide, mas que é reversível, porque ali eu tenho só frouxidão ligamentar, eu não tenho dano estrutural à articulação. De outras manifestações que você não pode deixar de lembrar, lembra que o lúpus é a doença das citopenias, então é a anemia, leucopenia com linfopenia principalmente e plaquetopenia. Uma doença que afeta caracteristicamente também as serosas, principalmente com pleurite e pericardite e em alguns casos com derrame pleural e derrame pericárdico. Sem dúvida a manifestação grave, mais frequente, tanto nas provas quanto da vida que a gente se depara, glomerulonefrite, então o acometimento renal. Aqui eu deixei uma tabelinha bem fácil para ficar claro para você quais são as características clínicas e laboratoriais esperadas nas principais classes abordadas nas provas com relação aos achados histológicos da nefrite lúpica. Então, se eu tiver frente a uma paciente com uma síndrome nefrítica clássica, com consumo do complemento C3 e C4 baixos, com anti-DNA positivo, eu tenho que pensar nas formas proliferativas, principalmente na proliferativa difusa, que é a classe 4, porque ela é a mais comum e a mais grave. Agora, se eu tiver frente a uma síndrome nefrótica pura, em geral, com pressão normal, com função renal normal ou as duas discretamente elevadas, aí eu tenho que pensar mais fortemente na possibilidade de uma membranosa, também conhecida como classe 5, tá? Aqui de outras manifestações, então, miocardite, hemorragia alveolar, a endocardite asséptica, também chamada de endocardite de Liebman-Sachs, da parte neuropsiquiátrica, aqui o principal, psicose e convulsão, que é o clássico do lúpus, mas eu deixei outras manifestações que também são descritas e que eventualmente surgem nas provas, principalmente porque elas foram contempladas nos critérios do SLIC de 2012, e a gente tem aquelas que são mais infrequentes, tanto na vida quanto na prova, não vale a pena eu mencionar, mas depois dá uma olhadinha aqui no slide para ver tudo mais completinho. Laboratório, então a gente já falou das citopenias. A anemia do lúpus, caracteristicamente da atividade de doença, é a anemia hemolítica autoimune. É por isso que eu tenho o Cumbis direto positivo. Em geral, uma doença que quando em atividade apresenta o VHS elevado, principalmente o VHS, e o consumo do complemento, C3 e C4 caem. Se tem atividade renal, alteração de função renal, avaliar sedimento urinário, avaliar também
tudo, proteinúria, hematúria, cilindrúria, enfim. E não esquecer dos anticorpos antifosfolípides, que são aqueles classicamente associados à SAF, a síndrome de fosfolípide, e a fenômenos tromboembólicos. Anticoagulante lúpico, anticardiolipina e anti-beta-2-glicoproteína 1, eles fazem parte dos critérios classificatórios, tá? Aqui é fundamental que você tenha em mente alguns padrões de Phan que são muito sugestivos de lúpus eritematoso sistêmico e os principais autoanticorpos associados a eles, tá? Por exemplo, viu questão que tem um quadro clínico sugestivo, Phan nuclear homogêneo, tem que pensar na hora em lúpus, principalmente anti-DNA. Viu um Phan com padrão nuclear pontilhado grosso. Lembra do anti-SM, que é altamente específico para lúpus, e também do RNP, que não é tão específico, mas que também está presente. Viu pontilhado fino, vai lembrar do anti-RO e do anti-LA. Vai lembrar que ele também está presente na síndrome de Sjögren e vai lembrar do lúpus neonatal, principalmente do bloqueio cardíaco congênito. Finalmente, caso caia alguma coisa fora do normal, eles podem cobrar o anti-P. Anti-P é altamente específico de lúpus e dá um padrão de Phan citoplasmático pontilhado fino denso, tá? Com relação aos critérios classificatórios, eu não vou me ater aqui a decoreba. É importante que você saiba que tem os mais antigos, de 97, tem os do SLIC de 2012, que são mais abrangentes. Eu vou mostrar aqui só umas diferenças rapidinhas. E em 2019 houve o lançamento de uma proposta de novos critérios classificatórios, tá? Com relação aos mais sedimentados, aqueles que de fato caem nas provas até hoje. O de 2012 ele é mais amplo em vários sentidos, mas principalmente porque ele contempla alopécia, não é só artrite, aqui eu posso ter artralgia de caráter inflamatório e também tem várias outras manifestações neuropsiquiátricas, além de psicose e de convulsão, tá? Com relação de 2019, vale a pena dar uma olhadinha. Eu acho que o principal ainda é olhar o enunciado, saber identificar clínica e laboratório sugestivos de lúpus, mas vai que, né? Então dá uma olhadinha. O principal é que ele traz o Phan como critério de entrada, lembra que é um critério classificatório. Então, se eu tenho Phan repetidamente negativo, eu nem prossigo ali no critério. E ele tem outras particularidades, como, por exemplo, contemplar a febre, o que nunca havia sido contemplado antes, tá? Depois dá uma olhadinha com mais calma. Chegamos aqui ao tratamento. O que tem que lembrar? Não é receita de bolo, vai depender de manifestação clínica, mas tem uma droga que é perfeita, que é zero defeitos, que a gente sempre vai usar para tratar lúpus, a não ser que tenha uma contraindicação. Estou falando de quem? Estou falando da agora famosa hidroxicloroquina. Pode ser cloroquina, mas hoje principalmente a hidroxicloroquina, tá? Ela tem diversos benefícios no lúpus, mas principalmente diminui recidiva da doença, mantém a doença em remissão e é ótima como tratamento inicial para o lúpus mucocutâneo, para o lúpus articular, tá? Aqui eu deixei outras opções de tratamento, mas lembra principalmente dessa característica dos antimaláricos, tá? Tô frente a um lúpus um pouquinho mais grave, que tem ali uma plaquetopenia significativa, uma anemia hemolítica, serosite. Vou aumentar a dose do corticoide, então se ele estava em dose baixinha para melhorar a articulação, aqui eu vou subir um pouquinho, vou associar o imunossupressor, por exemplo, azatioprina, metotrexato, mas se eu estou frente a um lúpus grave, com manifestações ameaçadoras à vida, eu tenho que ter um tratamento à altura. E aqui eu trouxe como um exemplo, para você estender para outras manifestações, a nefrite lúpica, que é a principal manifestação grave que a gente encontra. E a gente divide o tratamento em duas fases, terapia de indução e a terapia de manutenção. Como eu quero que você encare cada uma delas? Pensou na terapia de indução? Vai lembrar do bombeiro que vai lá com a mangueira e apaga o incêndio. É contenção de danos, tá? E como eu faço isso? Na nefrite classe 3 e 4, a proliferativa, eu vou fazer com pulso de metilprednisolona, 1 grama por 3 dias, seguido por ou ciclofosfamida ou micofenolato, em geral a gente usa de mofetila na reumato, certinho? Se eu tiver frente a uma classe 5, que é a membranosa, aí eu vou usar um corticoide em dose mais baixa e o micofenolato é a droga de escolha. Passei dessa fase de indução, eu tenho que fazer a manutenção do meu tratamento. O que é manutenção? É deixar a doença ali, ó, controlada. Então, sou eu com um freio e freio de mão, freio no pé e freio de mão, segurando a doença. E como que eu vou segurar essa atividade de doença? Em geral, com a prednisona via oral, doses mais altas. Olá, estrategista! Vamos seguir a nossa revisão para o Revalida com a melhor